Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família, o Brasil e as nações. E nós declaramos o texto do Salmos 23, preparas uma mesa na presença dos meus adversários, o meu cálice transborda. Senhor, eu quero profetizar que aquela pessoa que foi roubada, aquela pessoa que teve perda de amizade, perda de recursos, perda de oportunidades, perda de saúde, Senhor, que essa pessoa receba uma restituição do alto. Nós cremos no Teu poder, ó Deus. Cremos no Teu favor e oramos, assim como o Senhor restituiu tudo na vida de Jó. Traga uma restituição total e completa a essa pessoa. Eu oro em nome de Jesus Cristo, para que haja uma restituição plena em todas as áreas dessa vida. No nome de Jesus Cristo, eu quero declarar a justiça de Deus, a vida de Deus, a saúde, a presença de Deus entrando na tua vida, entrando na tua casa, entrando no teu casamento. Senhor, até mesmo essa pessoa que perdeu um casamento, foi roubada no seu casamento, eu oro por uma restauração, uma restituição na vida sentimental dela. No nome de Jesus, pessoas, Pai, que tiveram perdas. Senhor, pessoas que fizeram coisas sem direção de Deus. Senhor, aonde houve arrependimento, eu oro por uma nova oportunidade. Eu oro por novas portas, eu oro para que o Senhor coloque a sua mão de poder, nós cremos no Teu poder, ó Deus. Também oro pela salvação de todos dessa casa, no nome de Jesus, que entre salvação neste lar, que todos dentro dessa casa tenham uma experiência com Jesus Cristo, com a presença de Deus. Senhor, nós oramos hoje nessa oração, olhando para a cruz, olhando para aquilo que Jesus fez por nós. Jesus morreu pelos nossos pecados, para nos dar vida, para transformar a nossa realidade, para escrever o nosso nome no livro da vida, para nos conectar com o Pai Celestial. E nós te pedimos, Pai, que toda essa graça de Deus venha sobre nós e sobre todos da nossa casa, que todos possam olhar para Cristo. Ele cura, Ele liberta, Ele salva, Ele transforma. Jesus. A nossa fé está nele, totalmente em Jesus. Jesus, o Cristo vivo, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Coloque a sua fé em Jesus. Coloque a sua fé em Jesus, olhe para a cruz. Coloque a sua fé em Jesus, no poder de Jesus Cristo, na presença de Jesus Cristo. Aleluia! Senhor, e aquele que cometeu pecados, aquele que está arrependido, Senhor, que o perdão de Deus venha sobre a vida dessa pessoa, lava ela, purifica a sua mente, purifica, Senhor, o seu coração, purifica todo o seu ser. Nós oramos, Senhor Jesus, para que o teu poder venha sobre essa pessoa agora. Toque-a com o teu poder, Jesus. Toque-a com o teu favor, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. E eu oro, Senhor, agora, para que todo aquele que está em algum tipo de tratamento médico ou num leito de hospital, essa pessoa, Senhor, que está orando por uma cura, uma restauração na sua saúde, no seu corpo físico, eu oro pela cura dessa pessoa, que todo câncer de pele, câncer no intestino, todo tipo, Senhor, de problema na próstata, todo tipo de alergia, de fibromialgia, de artrite, artrose, reumatismo, diabetes, hipertensão, renda-se ao poder de Jesus Cristo. Jesus, tu tens todo o poder, a nossa fé está em ti, nós cremos em ti. Invoque a presença de Jesus, essa pessoa, Pai, que está lutando contra uma doença rara, toque-a com teu poder agora, toque-a, Pai, com o teu favor. No nome de Jesus nós oramos para que a cura, o favor de Deus, o sobrenatural de Deus venha sobre essa pessoa. Leva embora também todo medo, Pai, toda ansiedade, toda preocupação, todo nervosismo, toda insônia, toda depressão, que vá embora e que a presença de Jesus Cristo venha sobre a tua vida. Que todas as perturbações para dormir, todo tipo de confusão, todo tipo de incômodo cesse
no poderoso nome de Jesus Cristo. Meu Pai, visita teus filhos e filhas agora. Libera do teu poder sobre a vida deles agora. Toque-os, Jesus, com o teu poder. Toque-os com a tua graça. Toque-os, Jesus, com o teu favor. Assim eu oro, assim eu creio, Pai, no nome de Jesus, e eu declaro sobre essa vida o Salmo 91 que diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso, descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio, porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, pois que tanto me amou, eu o livrarei. Pô-lo-ei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Senhor Jesus Cristo, toca com teu poder agora na vida de cada pessoa que está aqui nessa oração. Visita, Senhor Jesus. Toca com teu poder, Senhor Jesus. Agora é o que eu oro, é o que eu peço a Ti, em nome de Jesus. Toque-os com o teu poder, meu Pai. Toque-os com a tua graça. Toque-os com o teu favor, Jesus. Aleluia, aleluia. Assim eu creio, assim eu oro. Se você recebe esse de repente de Deus aí na tua vida, no teu caminho, declare: eu creio aqui, e sela compartilhando com 10 pessoas essa oração em nome de Jesus. Deus está agindo aqui. Há um trabalhar de Deus aqui nessa oração. Amém? Eu creio. Há um trabalhar de Deus. E o Senhor, desde a oração da manhã, tem falado muito forte comigo a respeito de pessoas com problemas de refluxo, pessoas com problemas no estômago, pessoas enjoadas. Eu quero liberar essa palavra sobre a tua vida. Jesus Cristo da saúde, coloque a sua fé nele. Amém? Coloque a sua fé em Jesus. Coloque a sua fé em Jesus. Ele cura. Ele salva, Ele liberta. Glória a Deus. Aleluia. Manda essa oração. Se tem algum amigo seu ou parente que está num leito de hospital, que o poder de Deus venha sobre essa pessoa, no nome de Jesus Cristo. Amém? Olha esses testemunhos aqui, para a glória de Deus. Olha o que Deus tem feito coisas maravilhosas. Eu recebi o testemunho da Eliette, e ela escreveu assim: graça e paz. Faço tratamento contra o câncer há 7 anos e Jesus tem feito muitos milagres. E no último exame apareceu um nódulo no fígado e os médicos acharam que era metástase do câncer. O procedimento seria uma cirurgia no fígado para biópsia. Jesus usou um médico que pediu um exame que mostrou que o nódulo era de gordura, evitando a cirurgia e a químio. No propósito de Daniel, pedi que Jesus queimasse o câncer dos linfonodos e o exame mostrou que não tem mais câncer neles. Jesus queimou. Jesus queimou 29 nódulos nos pulmões e inúmeras cadeias de nódulos nos linfonodos. Vivo o milagre e sei que serei totalmente curada. Obrigado pela sua oração e pela oração da sua equipe. Deus continue os abençoando poderosamente. 29 nódulos. Você está ouvindo isso? Mesma coisa que eu li aqui. Você está ouvindo? Olha o que Deus faz. É Jesus que faz, não é o homem, é Jesus. Recebi o testemunho da Maria. Ela escreveu assim: a paz é Deus, que Deus abençoe o Senhor e toda a sua família. 2 dias, o Senhor falou sobre a cura de um problema nos olhos.
Eu estava com meu olho muito inchado, doía muito, e de manhã acordava com ele fechado. Quando o Senhor orou, eu tomei posse, e no dia seguinte o olho começou a melhorar e hoje estou muito bem. Agradeço a Deus e peço que Ele abençoe muito o Senhor e a sua casa. Glória a Deus. Alessandra, recebi um compartilhamento de uma amiga, dizendo que o Senhor estava liberando uma palavra para uma pessoa chamada Alessandra, e que Deus estava tocando no ventre dela. Tomei posse da bênção. Passados alguns meses eu fui fazer exames de rotina e controle e no resultado não aparecia mais um cisto no fígado e um pólipo na vesícula que eu estava controlando. Fui a outra clínica repetir o exame e se confirmou que não havia mais nem o pólipo nem o cisto, que para a glória de Deus Jesus removeu. Obrigado. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Amém? E você que tem sérios problemas de coluna, coloque as mãos aqui, certo? E coloque a tua fé em Jesus e permita-me orar por você, Jesus. Toca com o teu poder na coluna dessa pessoa, do alto da cabeça até o cóccix. Eu oro por cura e restauração, Jesus. Tu tens todo o poder, Jesus, de curar, de restaurar, de operar um milagre, a nossa fé em Ti. E te pedimos, Jesus, toque-os com o Teu poder de cura agora e que essa pessoa seja totalmente restaurada no nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Deus é bom, amém? Deus é bom em todo o tempo. Eu quero hoje continuar a palavra que eu tenho ministrado aqui para você, só que eu quero falar hoje sobre o Saul que tenta morar em nós. É sobre isso que eu quero falar hoje. A Bíblia diz que Saul perseguiu Davi até o seu último dia de vida. Saul perseguiu Davi até o seu último dia de vida, que foi num campo de batalha. E tudo começou por algo dentro dele. Ele começou a se comparar com Davi. Um dos maiores erros que as pessoas cometem é querer se comparar com as outras. Você não precisa se comparar com as outras. Você tem que conhecer sua identidade. A Bíblia nos diz em 1 Samuel 18, e as mulheres diziam, Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Então Saul se dignou muito, e aquela palavra pareceu mal aos seus olhos. Olha só. A Bíblia diz aqui, e esse é um detalhe muito importante, a canção elogiava Saul. Até aí ok. E ela dizia que Saul tinha ferido seus milhares. Isso é elogio. Mas o problema de Saul começou quando o elogio vem acompanhado de um número maior de outra pessoa. Deram para Saul milhares e para Davi 10 milhares. E isso indignou a Saul. Isso incomodou a Saul. Existe um problema quando você não entende o seu tempo e quando você não entende o que Deus tem para você. Eu não tenho porque ter inveja de você. Você pode morar num palácio e se você me convidar para ir tomar um cafezinho no seu palácio, eu não vou invejar o que você tem, porque eu aprendi uma coisa muito certa com Deus há anos. Eu aprendi que o que é meu e o que é teu é teu. Você não pode tocar no que é meu e eu não posso tocar no que é teu. E se os limites se cruzarem, tanto da minha parte quanto da sua parte, quem cruzar o limite primeiro terá problemas. Porque nós temos que entender que o que Deus dá para uma pessoa é exclusivo, tem o seu nome. A bênção tem nome. A bênção tem nome, tem endereço, tem CPF, tem DNA. Então, não se compare com aquilo que é do outro. Me lembro que quando eu pastoreava uma igreja, eu ia na casa de muitas pessoas. Eu também orava consagrando os carros novos de quem comprava, agradecendo a Deus por aquela conquista, fazendo uma oração de gratidão. E eu nunca desejei ter o que a pessoa tinha, porque eu sempre entendi o que é dela e o que é meu é meu. Aprendi a separar isso na minha vida, mas há pessoas que ficam se comparando, elas ficam incomodadas quando você cresce,
elas ficam incomodadas quando você prospera. Elas ficam incomodadas quando você está num nível maior e elas ficam comparando a vida delas com a sua. Nunca compare a sua vida com a vida de ninguém. Às vezes não chegou o seu tempo, às vezes não é o que Deus tem para a sua vida. Deus tem o melhor para você, mas o melhor de Deus não é igual ao do outro. Deus tem algo para cada um dos seus filhos. É isso que eu entendo, é isso que eu creio, eu vivo assim. A Bíblia nos diz, em 1 Samuel 18:9, e desde aquele dia em diante, Saul tinha Davi em suspeita. Davi entrou no radar de Saul, porque Davi estava se destacando e estava recebendo mais elogios que Saul. A progressão da inveja de Saul começou com uma frase. Então você tem que ter cuidado quando as pessoas elogiam alguém próximo a você. E eu tenho atendido inclusive muitos casais onde o marido prospera ou a mulher prospera, sabe? E os dois não têm um alinhamento para entender que se um prospera, os dois estão prosperando. Ainda, sabe, eu vejo que há casais que eles têm separação das coisas. Não é, isso é seu, é você que conquistou, não é meu. Eu tenho que conquistar. Ou seja, eu até acredito que todo mundo tem que conquistar. Eu só não acredito que a gente tem que se comparar ou brigar por causa disso. Virou suspeita permanente. Virou perseguição obsessiva por anos e terminou com Saul, cometendo um pecado terrível contra Deus. E eu quero que você entenda, a Bíblia diz que aonde há inveja e espírito de contenda, há perturbação e toda obra perversa. Então nós devemos entender que a comparação ela é maligna. Deus não quer que você se compare com o outro, não porque o outro é maior que eu. Eu constantemente, às vezes tenho um podcast com pessoas que estão em outro nível que eu, um nível financeiro maior do que eu, um nível de influência maior do que eu, e está tudo certo. Porque o que é meu, o que é do outro é do outro. Nós temos que aprender a viver, sabe, a nossa realidade, o que Deus tem para nós. Eu não quero o que você tem, eu quero o que Deus tem para a minha vida. Porque o que Deus tem para a minha vida é o suficiente. Você tem que entender que o que Deus tem para a sua vida é suficiente para você ser feliz. Então, existem alguns sinais de que existe um Saul operando aí no seu coração. Aí você diz, Deus me livre. Então presta atenção. Vamos ver. Porque esse Saul, ele tenta seduzir todos nós. Não só você, mas eu também. Você sente alívio quando alguém do seu ciclo fracassa? Se você sente alívio de quando uma pessoa está passando por uma tristeza, isso mostra que você está ferido. Porque uma pessoa ferida se alegra, ela se alegra com a desgraça do outro. Independente se a pessoa fez o que é ruim para você, você nunca pode se alegrar com a derrota, com a doença, com a dor, com a perda do outro. Isso é sinal de que um Saul existe aí dentro. E você sabe, o final de um Saul é sempre trágico. Então nós precisamos corrigir o nosso coração, porque a Bíblia diz, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Peça perdão a Deus. Peça perdão a Deus por isso ter passado no seu coração. O segundo sinal de que existe um Saul operando aí, você precisa acrescentar um mas toda vez que alguém elogia outra pessoa. De repente alguém vem e fala bem de outra pessoa para você e você diz, não, mas olha, essa pessoa não é tudo isso não, hein? Se a pessoa está elogiando e você acrescenta um mas à conversa, você tem um problema. Tem um Saul aí dentro. Tem um Saul que precisa se render a Jesus Cristo. Você acompanha obsessivamente a vida de alguém que te incomoda. Você fica vendo o que a pessoa posta. Você fica acompanhando essa pessoa. Você procura saber o que ela está fazendo, o que ela está conquistando. Você olha por cima da cerca para ver o que ela comprou de novo. E eu vou dizer para você, Deus não está nisso. Deus não quer que você esteja nisso. Você não consegue orar sinceramente pela prosperidade daquela pessoa.
Quem conhece a própria identidade não precisa disputar espaço. Grava isso. Quem conhece a própria identidade não precisa disputar espaço. Por isso, a inveja é sempre o sintoma de alguém que ainda não descobriu o tamanho do que Deus reservou para si. Eu quero mais é que você cresça. Eu quero mais que você prospere. Eu quero mais que você se dê bem. E eu tenho que focar naquilo que é meu. Entende? É assim que funciona. A comparação é um problema. Não entre nisso, não se compare. Não fique orando, Senhor, o Senhor abençoou fulano, não abençoou a mim. Isso é comparação. Foque no seu trabalho. Puxa, mas eu trabalho aqui, a pessoa começou ontem, tem mais do que eu. Isso é inveja, isso é comparação. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Esses pensamentos não podem nortear a nossa vida. Isso não pode fazer parte do nosso coração, isso não pode fazer parte da nossa vida. Eu quero orar por você e entenda, essa luta não é só sua, essa luta é minha, essa luta é de todo ser humano. É por isso que nós temos que focar no que Deus tem para a nossa vida. Quem conhece a sua identidade não disputa espaço, entende o seu lugar. Eu sei o meu lugar. Eu não preciso pregar melhor do que o outro, ser melhor do que o outro, ter coisas melhores do que o outro, porque eu não disputo espaço. Não dispute espaço. E todos nós já caímos nesse erro, certo? Alguém que está aqui vos falando não é perfeito. Eu falho nisso também e preciso cada vez mais, sabe, não deixar com que esses sentimentos entrem no meu coração. Eu tenho focado no que é meu. Mas não pense você, o inimigo ele tenta a mim, ele tenta a você. É por isso que nós precisamos nos esforçar para focar no que é nosso e entender que o que Deus tem reservado para nós é grande, certo? Então eu não preciso do que é do outro, eu tenho que entender que Deus tem algo para a minha vida. Amém? Eu quero orar pela sua vida agora, quero pedir para você deixar sua curtida aqui nessa oração e se você puder compartilhar com 10 pessoas essa oração, faça isso. Manda aí para amigos, manda para parentes, manda para pessoas próximas essa oração. Olha só, esses aqui, gente, deixa eu colocar até aqui o site aqui para você. Está aqui o meu site, onde você pode adquirir nossos livros. Esse aqui é o meu livro Sonhos. Deus fala conosco também através dos sonhos, tá? É nisso que eu acredito. E esse aqui é o meu livro Mentalidade de Alto Nível, Pense Grande Sempre. Se eu abrir aqui numa página, olha só, eu falo aqui sobre queimar pontes, o benefício do silêncio, as fontes das palavras, eu falo sobre a maledicência que afasta o Espírito Santo, é mudança de mentalidade. Esse livro aqui é uma pancada, que vai te ajudar muito a se alinhar com o propósito de Deus para a sua vida. Amém? Se você não adquiriu, adquira no nosso site www.vinicius7.com.br. Se você adquirir mais de um, eu vou fazer uma dedicatória especial para você e vou colocar um salmo ali, tá bom? Eu quero orar pela tua vida. Domingo agora, nós vamos estar ministrando às 9 horas da manhã em Alphaville, Barueri. Vamos entregar um voto a Deus, amém? Vamos entregar um voto a Deus e vamos entregar um jejum também. Toda semana vai ser uma bênção essa reunião. Eu convido você, Avenida Aruanã, número 120, na igreja que eu congrego, eu vou estar ministrando às 9 horas da manhã. Um outro detalhe importante, amanhã, sábado, nós vamos ter a oração de gratidão. Todo sétimo dia, nós temos uma oração de gratidão aqui no canal. Comecei isso semana passada, certo? Vamos orar para o de repente de Deus, mas também nós estaremos fazendo uma oração de gratidão, tanto às 6 da manhã quanto às 18 horas. Você tem o que agradecer a Deus? Então amanhã eu te aguardo aqui às 6 da manhã. Das 6 da manhã e 18 horas, certo? E no domingo nós temos a oração de primícia, o primeiro dia da semana. Então nós fazemos aquela oração de consagração da semana, tá? Então esse final de semana aguardo você aqui nas orações. Quero orar pela sua vida, quero te abençoar. Coloca aqui nos comentários teu pedido de oração, de repente de Deus que você está aguardando na sua vida, no nome de Jesus Cristo. E peça perdão a Deus. Se você tem se comparado com outras pessoas, se você tem invejado, ou se pessoas têm invejado contra você, nós vamos orar. Amém? Mas se você tem se comparado, peça perdão a Deus.
E diga a Deus que a partir de hoje você vai se focar naquilo que Deus tem reservado para a sua vida. E eu tenho certeza, vai ser uma mudança, uma virada de chave aí na tua vida, em nome de Jesus. Vamos orar? Amado Espírito Santo, gratidão, porque o Senhor nos ensina a vereda que devemos andar. Por isso, Pai, no nome de Jesus, que toda inveja contra essa pessoa, toda maldade contra ela, contra a sua casa, contra seus negócios, seja quebrada agora no poderoso nome de Jesus. Te pedimos perdão, Pai, também, por toda vez que a inveja partiu de nós, por toda vez que a comparação saiu de nós. Senhor, nós pedimos ao Senhor nos ajuda a focar no que o Senhor tem reservado para a nossa vida. Nós cremos que Tu és grande, Pai. Tu és grande, poderoso, para operar na nossa vida e trazer restituições. Eu oro, Pai, para que pessoas recebam restituição de Deus em todas as áreas e que haja justiça de Deus se manifestando na tua vida. Oro também por todo aquele que está doente, para que seja curado agora no poderoso nome de Jesus Cristo. E eu quero liberar uma palavra, Pai, o de repente de Deus, sobre cada pedido de oração que está aqui nos comentários. O de repente de Deus seja liberado sobre cada pedido de oração que está aqui. No nome de Jesus Cristo, libera o de repente, Pai, sobre essa pessoa, sobre sua casa, sobre sua família. O de repente de Deus, libera sobre ela, Pai, libera sobre a sua casa. É o que eu peço a Ti, Pai, em nome de Jesus Cristo. O de repente de Deus seja liberado. O de repente de Deus seja liberado. O favor divino seja liberado. As portas se abram. Os milagres sejam liberados. As respostas cheguem. A intervenção do Senhor toque na tua vida agora. Senhor Jesus, toque-os com o teu poder agora. E que a paz de Deus entre nessa casa. A vida de Deus entre nessa casa. Que toda perturbação vá embora. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Receba essa oração. Compartilha com o máximo de pessoas que você puder. Que Deus te abençoe. Amanhã, nosso 7º dia de oração. No 7º dia, a gente faz oração de gratidão. Então amanhã, 6 da manhã, aguardo vocês aqui. Quem é grato, quem tem muito a agradecer a Deus, eu sei que eu vou ver aqui amanhã, às 6 da manhã. Um abraço a todos e que Deus abençoe no nome de Jesus. Boa noite! Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E nós declaramos que até aqui o Senhor tem nos ajudado. Nesse 16º dia do voto de Ana, nós cremos, Deus está fazendo grandes coisas. Meu Pai, nós estamos aqui na Tua presença e te pedimos, libera do Teu favor, libera do extraordinário sobre a nossa vida. E nós profetizamos, Pai, sobre a vida dos nossos filhos, que eles estão guardados, abençoados pelo Senhor. Oramos em nome de Jesus para que tudo aquilo que está nas nossas mãos venha multiplicar, que o Senhor nos dê favor, que o Senhor nos abençoe. Senhor, eu quero declarar que essa casa é bendita, que essa vida é bendita, que essa empresa é bendita, é abençoada por Deus. Nós liberamos essa palavra profética, quebrando toda palavra maldita, quebrando toda palavra de quebra, toda palavra de crise, toda palavra de retrocesso, toda palavra de perda. Declaramos vitória, declaramos uma casa bendita, uma empresa bendita, negócios benditos, que você seja bendito na sua vida profissional, que você seja bendito no seu destino, em o nome de Jesus Cristo. E eu oro, Pai, em favor de todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, para que seja curado agora. Eu oro para que toda enfermidade, toda dor, toda doença crônica renda-se a Jesus Cristo. Nós declaramos saúde, nós declaramos cura, nós declaramos milagre, nós declaramos vida de Deus. Essa pessoa que tem dores nos braços, dores no corpo, dores na cabeça, que toda dor renda-se ao poder de Jesus Cristo. Invocamos o nome de Jesus. Invoque o nome de Jesus aí aonde você está. A Bíblia diz que aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Jesus perdoa pecados. Jesus liberta o homem do pecado. Jesus dá uma nova vida. Chame por Jesus.
Jesus, Jesus, nome sobre todo nome, Jesus, o Cristo vivo, é nele que está a nossa fé. E dizemos a toda dor, renda-se diante da autoridade e do nome de Jesus Cristo. Dizemos ao câncer, dizemos à alergia, dizemos a todo o mal, renda-se agora ao nome e à autoridade de Jesus Cristo. Eu oro também por mulheres que não conseguem engravidar, que estão pedindo a Deus uma bênção, que o Senhor coloque a mão sobre a vida dessas mulheres, sobre a vida desse casal, e nós oramos por um milagre. Nós oramos por uma bênção especial, que o favor divino cubra você e que você realize teu projeto, que você realize teu sonho. Em nome de Jesus, também oramos, Pai, para que o Senhor nos dê força sobrenatural. Te pedimos, dá força, Pai, ao nosso corpo físico, força para a nossa cabeça, força para os nossos braços, força para as nossas pernas. Pedimos o favor divino sobre a nossa vida, em nome de Jesus. E, Pai, essa pessoa que mora no interior, que trabalha no interior, que essa pessoa receba a força de Deus no seu trabalho, no seu dia a dia, que o Senhor dê energia para essa pessoa, que o Senhor dê ânimo, que o Senhor dê força no coração dela, força em seus pulmões, força em seus rins, seu fígado, seu pâncreas, seu intestino. Nós declaramos saúde total e completa sobre a vida dessa pessoa, em nome de Jesus Cristo. E, Senhor, tira do nosso caminho o que é atrapalho, tira do nosso caminho o que é prejuízo, tira do nosso caminho todo tipo de atraso e derrama da tua Shekinah, da glória de Deus sobre as nossas vidas. É o que nós te pedimos, Senhor. E declaramos os Salmos 91, que todas as bênçãos de proteção, de livramento, de milagre dos Salmos 91 venha sobre a vida dessa pessoa e sobre sua casa. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Pô-lo-ei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Que Deus abençoe a tua vida. Que Deus abençoe a tua casa. Eu desejo para você o melhor aqui dessa terra. Eu desejo que você seja próspero, que você seja abundante, que você seja muito feliz, que você realize seus sonhos, que a mão do Senhor esteja sobre a tua casa, que teus filhos sejam bem-sucedidos aqui nessa terra, em o nome de Jesus Cristo. Se você recebe, declare: eu creio aqui. Amém? Estamos nesse 16º dia do voto de Ana, crendo em tudo que o Senhor está fazendo aqui, e Deus está fazendo grandes coisas, assim nós cremos, assim nós declaramos. Eu quero dar aqui alguns testemunhos para edificar a tua fé, até para você que tem dificuldade às vezes para crer, porque o inimigo, eu sei, ele batalha aqui, ó, na mente. Ele tenta muitas vezes tirar a tua fé de Deus, fazer você desistir, dizer para você que não adianta orar, que você já fez uma campanha, que já fez outra e que não alcançou ainda a sua graça, o seu milagre. Eu quero dizer para você que o diabo é um mentiroso e você não deve acreditar em todo pensamento que vem na sua cabeça. Você deve acreditar na palavra de Deus. Na palavra de Deus. A palavra de Deus nunca falha, gente. A palavra de Deus nunca falha. Eu estava ontem compartilhando com uns empresários exatamente isso. Falei para eles, eu disse: olha, a palavra de Deus, tudo que está ali, se você seguir, você vai ver como você vai ser abençoado.
São leis imutáveis que funcionam no natural. Funcionam no natural. O espiritual, que é liberado quando você crê, quando você obedece uma palavra, esse espiritual, ele começa a mover o teu natural. Você não tem ideia do poder da fé, do poder da ação. Quando você pratica a palavra não falha, gente. Pode crer na palavra que você vai ver o que Deus vai fazer. Olha o testemunho do Mauro. Em meio à campanha do voto de Ana, obtive vitória na justiça em um processo que se arrastava há 14 anos. 14! Aqui, ó, no voto de Ana. Você está vendo? E daí ele escreve aqui, o julgamento entrou na pauta de uma hora para outra, depois de mais de uma década de espera. O Senhor, como voz de Deus, profetizou que haveria bênçãos inesperadas. Deus abençoe em nome de Jesus. Olha só. Glória a Deus. Você está entendendo? Aí você diz, mas comigo não acontece. Permanece crendo, permanece orando, permanece buscando. Não reclama. Só ora. Tá? Pega firme em oração. Pratica, só pratica. Não deixa o pensamento negativo vir, nem dominar a tua vida. Creia na voz de Deus, meu amigo. Creia na voz de Deus, minha amiga. Creia na voz de Deus. Olha só, recebi também o testemunho da Edna. Ela escreveu assim, eu vim aqui testemunhar que há 4 anos comecei a te seguir através de um compartilhamento. Olha o compartilhamento aí. No mês de maio eu tive uma dengue severa e fiquei muito doente. Comecei a pedir saúde a Deus todos os dias nas orações. Fiquei com falta de ar, hemorragia, os exames muito alterados. Hoje o médico olhou os exames e disse que está tudo normal. Obrigado, Deus. Jesus cura, Jesus é maravilhoso. Olha o testemunho da Kátia. Olha o testemunho da Kátia aqui. Olha o testemunho. Fui diagnosticada com tumor na cabeça. Não está falando de uma dorzinha no dedo do pé, nem uma dor na unha. Olha só, fui diagnosticada com tumor na cabeça. Como eu já lhe acompanhava, fiz a campanha do Salmos 91. Antes de eu entrar para a cirurgia, assisti o propósito e o Senhor disse assim, tem uma pessoa que vai entrar em uma cirurgia agora pela manhã. Fique calma e convide Deus para entrar com você e vai correr tudo bem. Então a cirurgia, que seria de 8 horas, foi feita em 2 horas e 30. Não precisei raspar a cabeça e o tumor não era maligno. Glória a Deus. Ao terminar a cirurgia, o médico disse, a sua cirurgia foi conduzida por Deus, eu fui só um instrumento sendo usado por Ele. Glória a Deus. Gente, esse Deus é incrível. É por isso que eu digo para você, a bênção não pode morrer em você. Tem que repassar. Passa adiante essa oração. Manda aí para amigos, manda para grupos de família, sabe? Faça uma coisa boa para encerrar teu dia, compartilhando essa oração com outras pessoas em nome de Jesus Cristo, ok? E olha só, a palavra de hoje está lá em 1 Reis 18:41 e a palavra é, então disse Elias a Acabe, sobe, come e bebe, porque há ruído de uma abundante chuva. Olha o que o profeta disse, há ruído de uma abundante chuva. Eu fico imaginando Acabe. Esse profeta deve estar louco, porque não chove faz anos, não tem nenhuma nuvenzinha no céu, não estou ouvindo barulho nenhum, e ele está dizendo para mim subir porque ele está ouvindo um barulho de chuva. Elias ouviu a chuva quando não havia nuvem no céu. A fé verdadeira, ela acredita no que Deus falou antes de ver as evidências. Eu não questiono Deus mais na minha vida. Se Deus me dirige a fazer uma coisa, eu faço. E eu tenho dito a Deus assim, Senhor, me perdoa. Toda vez que eu não levei a tua palavra ou a tua direção a sério na minha vida. Chega um momento, sabe, que a gente não se importa, literalmente, não se importa com a aprovação dos outros. Não se importa se vai ser criticado ou se vai ser elogiado. Não se importa, sabe, do que as pessoas vão pensar na cabeça delas. Porque a voz de Deus na nossa vida, a direção de Deus, é ela que tem que governar a nossa vida. Ela que tem que governar, ela que tem que dizer pra gente o que a gente tem que fazer, o que a gente não deve fazer. Porque, sabe, se você viver só para agradar as pessoas,
se você viver só para que seja aceito, você não vai viver o plano de Deus. Então, ou eu vivo para agradar A e B, ou eu vivo para agradar a Deus e viver o plano dele para a minha vida. Puxa, se Deus tem um plano para a minha vida, se Deus tem algo para a minha vida, por que eu vou ficar me importando com o que A diz, com o que B diz, com que a forma torta como o outro tá me olhando, ou porque eu fui rejeitado num lugar, ou porque não me aceitaram, sei lá. Eu preciso me conectar ao que Deus diz na palavra dele. E Elias, ele ouviu no espiritual e agiu por fé, declarou pela fé. E aqui está o segredo para mim e aqui está o segredo para você. Você tem que começar a declarar pela fé o que você está ouvindo no espiritual. Então, você pode estar olhando para uma situação e pensar assim, nada mudou de ontem para hoje. Mas Deus está dizendo para você, eu já estou trabalhando porque você orou. Vamos fazer um exercício espiritual aqui, o que você acha? Vamos fazer um exercício espiritual? Pega uma coisa aí na tua vida, eu vou pegar aqui eu tenho uma caneta aqui, eu vou fazer uma coisa, eu gostaria que você fizesse aí também, eu estou com a minha bolsa aqui, eu vou pegar a minha caneta e eu vou escrever uma coisa aqui na minha... eu estou com a minha caneta aqui, eu senti de fazer isso agora, eu quero fazer isso agora, tá? Peguei a minha caneta aqui, se você inclusive quer pegar a sua caneta aí, pegue. Essas são muitas vezes as declarações proféticas que a gente posta. Eu vou colocar aqui atrás, eu vou fazer uma declaração e você, se você tem uma caneta aí, pega uma caneta agora, nós vamos praticar um exercício espiritual, certo? E nós vamos fazer algo pela fé aqui, em nome de Jesus, tá? Eu vou escrever uma coisa aqui e você escreve uma coisa aí na tua vida que está travado, um negócio que está travado, sabe, um processo que está travado, qualquer coisa que tiver travada há meses ou há anos, você vai escrever aí, pega um papel, pega uma caneta, eu vou escrever uma coisa aqui, e eu vou liberar uma palavra, uma palavra, só deixa eu ver aqui se não aparece nada para você, né, porque é algo pessoal. Bom, atrás aqui, tá? Aqui tem uma declaração, né? Mas atrás aqui desse papel que estava em branco, tá? Eu peguei a minha caneta e eu escrevi aqui algo, tá? Eu peguei a minha caneta e escrevi algo. Você vai escrever algo aí num papel e nós vamos fazer uma declaração em nome de Jesus. Essa vai ser o nosso ouvir pela fé. Vamos praticar a fé. Amém? Essa é uma prática de fé, é um ato profético, podemos também chamar de um ato profético, vamos fazer um ato profético, amém? Até para você que nunca fez um ato profético, nem sabe o que é, faça pela fé, em nome de Jesus, e diga assim comigo, escreve aí, escreveu aí, pegou papel e caneta, escreveu? Então diga assim comigo, em nome de Jesus Cristo, eu apresento diante de Deus agora, esse pedido e declaro no mundo espiritual que assim acontecerá. Em nome de Jesus, segundo a tua vontade, Pai, segundo o teu plano perfeito, eu creio, eu ouço o barulho do negócio, eu ouço o barulho do destravar, eu ouço o barulho das coisas acontecendo na minha vida. Em nome de Jesus, Deus está trabalhando. Entrego nas mãos de Deus esse pedido aqui, nas mãos de Jesus Cristo. Amém e amém. Diga assim comigo, a partir de agora, começou a mudar essa situação. Declarei, a partir de agora, começou a mudar. Deus está trabalhando. Orei, coloquei na mão de Deus, Deus está trabalhando. É um ato profético, certo? É um ato profético, é algo que eu acredito. Então, assim como Elias disse, eu ouço o barulho de uma abundante chuva, não tinha uma nuvenzinha, o céu limpo, céu de brigadeiro. E Deus estava trabalhando em algo grande, em um sinal de Deus, em um derramar. Por isso, entenda, não deixa o que você vê cancelar o que Deus falou.
O que você vê não pode cancelar o que Deus falou. O que Deus falou? Aí você diz assim, me diga, pregador, o que Deus falou? O que Deus falou está lá em Jeremias 33:3. É isso que Deus falou. Clama a mim e responder-te-ei. E anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. A oração tem poder, meu amigo. A oração tem poder. A oração tem poder. Não brinca com isso, porque a oração tem poder. Aleluia! Aleluia! As crianças que estão me ouvindo aí, declarem, a oração tem poder. Se tem uma criança aí na sala com o pai e a mãe que está ouvindo a oração, declare aí, a oração tem poder. Glória a Deus. A família tem que saber que a oração tem poder. Para a glória de Deus. Amém? Eu deixo essa palavra ao teu coração hoje. Eu quero orar agora por você. Quero te apresentar diante de Deus. Esse aqui é o meu livro novo, Mentalidade de Alto Nível. Inclusive aqui nesse livro eu falo sobre a fé, sobre como a fé ela deve moldar a nossa mente, porque às vezes nós somos negativos, somos murmuradores. Tem que mudar aqui, meu amigo, tem que mudar aqui, a forma como você pensa, meu irmão, tem que mudar a forma como você pensa. E você só consegue através de uma metanoia. Nós temos que reaprender algumas coisas, nós temos que mudar nossa mentalidade, ter uma mentalidade disruptiva, elevar nossos pensamentos para serem transformados, moldados, trabalhados pelo Espírito Santo de Deus. Esse livro aqui eu falo sobre isso, tá? Mentalidade de alto nível, pense grande sempre, pense grande sempre. Se você quiser adquirir esse livro, vá no meu site, adquire. Se você adquirir mais de um, vou fazer uma dedicatória especial para ti, tá? Se você adquirir mais de um, vou fazer uma dedicatória especial aí para você, tá bom? E olha só, quem é de Belém? Quem é de Belém? Tem gente de Belém aí? Eu sei que tem gente de Belém que me acompanha. Gostaria que quem é de Belém me ajudasse a compartilhar, tá? Você que é de Belém, que me acompanha aqui, ou das regiões, dos estados em torno de Belém, compartilhe com outras pessoas. Eu vou pedir, tá? Para quem é de Belém, me ajuda a compartilhar bastante. Sabe por quê? Porque no início agora de junho, eu tenho um recado muito especial para quem é de Belém. Deixa eu pegar aqui a data direitinho. Dia 1º de junho, exatamente dia 1º de junho, tá? Dia 1º de junho, eu tenho um anúncio especial para quem é de Belém, no Pará. Tá? Então, dia 1º de junho. Ok, gente? Domingo vou estar ministrando aqui na igreja em Alphaville, na Avenida Aruanã, número 120. Uma palavra profética para te abençoar, para abençoar a tua casa e para abençoar a tua família. Então, nesse domingo, 9 da manhã, estarei aqui junto com vocês. E se você quer apoiar o nosso canal, desejar gratidão, e se você quer saber como apoiar, vá até o meu site www.vinicius7.com.br e ali você pode apoiar o nosso canal. Temos um programa de televisão todo sábado às 10 da manhã, certo? Estamos há 3 anos já na televisão, para a glória de Deus, abençoando a vida de muitas pessoas. Ore por nós, ore por esse projeto, amém? É um projeto do Senhor que tem abençoado a vida de muitas pessoas. Vamos orar? A palavra profética de hoje, no 16º dia do voto de Ana, é casa bendita, vida bendita. Amém? Casa bendita, vida bendita. Olha só. Casa bendita, vida bendita, em nome de Jesus. Vamos orar? Doce amado Espírito Santo. Assim como Elias, ele ouviu o barulho da chuva no espiritual e declarou para Acabe que viria chuva, que viria uma abundância, que os céus se abririam. Meu Deus, da mesma forma, nós oramos agora declarando que os céus vão se abrir sobre essa vida. A prosperidade vai entrar, o livramento vai entrar, a salvação vai entrar. Eu já vejo pela fé, Pai, toda essa casa salva, o marido aceitando Jesus, os filhos aceitando Jesus, toda a casa servindo ao Senhor, no domingo todos se preparando para ir na igreja, a família adorando o Senhor, a família servindo o Senhor, uma casa abençoada, uma casa sem brigas, uma casa sem confusões, uma casa abençoada, uma casa próspera, uma casa que irá se destacar na vizinhança como uma casa do Senhor, uma casa bendita, uma casa servindo ao Senhor. Eu quero declarar pela fé, Pai, em nome de Jesus, até mesmo esse filho, Pai, que hoje está distante do caminho do Senhor, que pode estar com N pensamentos errados na cabeça, eu já vejo ele pela fé, pregando o Evangelho,
segurando uma guitarra, cantando ao nome do Senhor, lotando estádios para adorar o Senhor. Eu quero declarar, Pai, até mesmo essa pessoa que hoje pode estar até numa situação financeira difícil, eu quero profetizar que será um grande empresário, que vai dar emprego para muitas pessoas, que vai abençoar a vida de muitas famílias. Em nome de Jesus, pela fé eu já vejo isso, eu já ouço isso pela fé, em nome de Jesus. Senhor, eu quero declarar vida sobre essa pessoa, paz sobre essa pessoa, alegria do Espírito Santo sobre essa pessoa, e que toda doença renda-se a Jesus pela fé. Eu já vejo você saudável, pela fé já vejo você saltando de alegria, pela fé eu já vejo você dando um glória bem alto por tudo aquilo que o Senhor tem feito na tua vida, Deus respondendo o teu voto, respondendo a tua oração, respondendo o teu pedido de oração, em nome de Jesus Cristo. Assim oramos, assim cremos, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus, glória a Deus. Pega o link dessa oração agora. Manda aí para o máximo de pessoas que você puder. Seja um abençoador na vida de alguém. E você que é de Belém, começa a compartilhar, porque dia 1º de junho, eu vou ter aqui uma informação importantíssima, certo? Algo muito importante para quem é de Belém, certo? Então me ajuda aí, você que é de Belém, me ajuda, eu estou fazendo a minha parte, mas você tem que fazer a sua aí também, de me ajudar a compartilhar as orações, tá bom? Deus abençoe, Deus te guarde, Deus te proteja. Até mais, se Deus quiser.